Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Nando Serra, sou graduado em Educação Física, mas eu atuei durante 11 anos como auxiliar e técnico de enfermagem em 3 municípios na rede pública de saúde, basicamente lidando com vacinação e controle de doenças. E hoje eu estou aqui com a minha esposa Camila Serra e ela vai se apresentar para vocês e expor um pouquinho sobre o que iremos fazer nesse vídeo. Oi gente, meu nome é Camila Serra, sou enfermeira da rede privada e a gente tem o intuito de falar um pouquinho para vocês a nossa visão frente ao depoimento do secretário de saúde, tanto da parte da rede privada, que é a minha realidade, quanto da realidade da rede pública, que a gente consegue acompanhar com os nossos colegas de profissão. Pois bem, esse vídeo basicamente ele trará 4 trechos do comentário do secretário. E eu quero deixar bem claro que a gente tomou todos os cuidados para editar esses trechos para tentar não deixar tendenciosa a nossa intenção aqui. Então, se vocês quiserem ver esse vídeo na íntegra, iremos deixar na descrição o link. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem acessar o link e ver o comentário do secretário na íntegra, ok? Então vamos para o primeiro vídeo. Estamos na 9ª semana epidemiológica do ano de 2021. Estamos em guerra. Diferente das guerras que nós costumamos ver nos filmes, que as nossas gerações não viveram, com tiros, bombas, mortos espalhados pelas ruas, nós temos isso acontecendo nos hospitais. Essa realidade acaba sendo vista e ouvida por aqueles que estão na linha de frente, por aqueles que estão esperando o que fazer na sua escolha de quem vai viver ou morrer. Naqueles parentes que no lado de fora, sem poder visitar os seus parentes, choram aguardando notícias. E muitos têm a triste notícia da perda dos seus familiares. Em frente a esse trecho do pronunciamento dele, eu não tenho muito o que falar, porque realmente nós estamos vivendo uma situação que podemos sim declarar como uma guerra, só que uma guerra contra uma doença que está matando muitas pessoas. Realmente, o que ele fala é a pura realidade que a gente está vivendo. Estamos sim enfrentando uma guerra, enfrentando uma batalha para tentar fazer as pessoas saírem da melhor forma possível em relação às pessoas que estão sendo contaminadas com esse vírus, né? Estamos enfrentando atualmente muitas pessoas necessitando de internação e tendo falta de vagas. E nem todo mundo acredita nisso. Então essa é a realidade. Muita procura, pouca vaga. Hospitais particulares estão buscando ampliar suas vagas para poder dar conta da demanda? Sim, estão. Mesmo assim não está sendo suficiente. Então a gente está numa situação bem complicada e que está piorando por falta da conscientização das pessoas em relação a se protegerem, a se cuidarem, a entender que não é o momento de ficar passeando, de ficar viajando, de ficar fazendo o que quer. Agora é o momento de fazermos o que é necessário fazer. Então vamos para a segunda parte. É exatamente essa guerra do inimigo invisível que faz com que muitos neguem o que está acontecendo no nosso país. E negam dentro da nossa própria sociedade. Nos questionam sobre as medidas que estamos tomando de restrições maiores. Nos questionam por que não posso levar meus filhos para um shopping, para uma escola. Estamos em guerra. Essa é a diferença. Nós temos que as pessoas tomem consciência, tenham responsabilidade. Nós estamos na maior crise pandêmica do nosso país, com um grande número de mortos por dia. Nesse segundo vídeo, eu vejo 3 pontos importantes para serem discutidos. O primeiro é sobre a dúvida da população. Porque assim, desde o início da pandemia, a gente viu várias medidas e que entravam de certa forma em desacordo entre os governantes, aí, presidentes, prefeitos, governadores, vereadores, que acabaram levando a isso. A segunda
é referente ao questionamento da população. Eu particularmente acho que a população ela tem que questionar sim, principalmente quando as medidas elas são tomadas de forma aleatórias ou acaba sendo feita uma politicagem em cima disso, que é o que a gente tem visto. E o terceiro ponto é que ele chama a responsabilidade para a população, que isso sim eu concordo que tem que ter. Inclusive, num vídeo anterior eu falei sobre isso, que a responsabilidade é mais nossa do que deles. Mas eles têm uma certa responsabilidade sobre isso. O que você acha sobre essas 3 considerações? Primeiro, a gente chegou nessa situação caótica de ter tanta divergência de conduta da população, uns aceitando a informação profilática para se prevenir, para poder se resguardar, e outros simplesmente não se importando e fazendo como bem entende, por culpa, ao meu ver, exclusivamente do próprio governo. A discrepância entre conhecimento é absurda. Então, fica uma briga, um jogo político que não é o momento. A gente não tem que falar de politicagem frente a uma doença. A gente tem que falar de saúde pública, saúde coletiva. Desculpem o termo, mas eu estou pouco me importando para o cenário político. O que eu estou me importando é frente à saúde que a gente precisa restabelecer. A maior dúvida que as pessoas têm é porque um governador diz uma coisa, um secretário de saúde afirma ou desafirma, o presidente diz outra coisa, e aí gera uma divisão enorme na população. E aí eu pergunto, como que a gente vai conseguir, profissional da saúde, intervir nesse meio? Como que a gente vai conseguir fazer com que a população aceite as informações reais, entendam e abracem a causa, tenham responsabilidade real frente ao que está acontecendo? Exato. A gente vê como exemplo, primeiro, que não bloquearam, né, o acesso ou pedir o isolamento social antes do carnaval. Já começa por aí. Porque já se sabia que havia uma possibilidade do vírus já estar aqui no Brasil. E aí depois a gente vê um lockdown que foi feito totalmente de forma aleatória, onde foi reduzido o transporte público, que em vez de melhorar a situação piora, porque tem os profissionais que precisam trabalhar, que não foram todos que ficaram em casa. E a gente também vê a situação política como a gente já falou. Então o presidente entrando em desacordo com informações científicas, depois o governador fazendo o que bem entende para cutucar o presidente, prefeitos também entrando nesse jogo e vereadores. Então aí tudo complicou. Então acho que a população, de certa forma, ela foi conduzida para essa situação de dúvidas e questionamentos. A população, para mim, ela está perdida. Ela se encontra perdida, sem saber no que acredita, sem saber em qual conduta tomar, sem saber o que realmente é eficaz, o que não é, né? E junto com isso tem o medo. Será que essa doença realmente mata? Porque alguns são assintomáticos ou pegam da forma leve. Ok, eu como enfermeira, eu tenho o costume sempre de falar para as pessoas, vamos pecar pelo excesso de cuidado e não pela falta. E quem me conhece e estiver vendo sabe que eu falo isso. Então é muito mais fácil a gente resolver problemas mínimos do que deixar de enxergar o problema na sua máxima e simplesmente chorar pelos mortos. Não dá para continuar sendo assim. Exato. E a gente vai ver isso um pouquinho ainda no pronunciamento dele, sobre essa importância do profissional de saúde. Então vamos lá para o terceiro vídeo. De terapia intensiva ocorrem, em média, 130 novas admissões por dia, fazendo então com que nós tenhamos a necessidade de incrementar e implementar as medidas que estamos tomando a partir da meia-noite de hoje, mas nós precisamos do apoio de todos. Mas eu quero agradecer aqui especialmente as equipes da saúde. Quero agradecer médicos, quero agradecer enfermeiros, quero agradecer os fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, que estão na linha de frente exaustos. E eu digo isso, governador, porque sou médico. E antes do meu horário de expediente, passo nas UTIs e vejo quanto existe um esgotamento físico e psíquico dessas pessoas. Então nós precisamos muito de vocês. Nós precisamos agradecer muito o apoio de vocês e entender que são vocês que vão mudar essa história.
esse número de óbitos não foi maior graças a vocês. Difícil isso, hein? Pois é. A gente vê um discurso coerente em relação ao que está acontecendo a nível de saúde pública. A gente vê o secretário falando que é importante o profissional de saúde, que ele tem que ser valorizado, né? Podemos dizer assim. Só que onde que está a valorização do profissional? Onde que o Estado valoriza o profissional de saúde? Se a gente entrar no portal de transparência do Estado, a gente vai ver que um secretário de saúde ele ganha mais de 20 mil reais. Enquanto o técnico de enfermagem ele está ganhando aí aproximadamente 400 reais de salário base. No final ele ganha em torno de 1.860 aproximadamente. Mas o que isso significa? Que esses adicionais que ele tem não vão ser incorporados na aposentadoria dele. Vocês acham que isso é valorização? O salário base do enfermeiro, ele está, para ser bem preciso, R$ 604,67. Está para todo mundo ver isso aí. E o salário final dele é em torno de R$ 3.260, dependendo do cargo. E dependendo da função que ele exerce, vai ser menos que isso. Isso não é valorizar o profissional. E aí as pessoas falam, né? Quando ele fala de valorização, eu como enfermeira, vocês me desculpem a maneira de falar, mas para enfermagem não importa você simplesmente aplaudir ou você simplesmente falar que a gente é importante. A gente sabe da nossa importância, a gente sabe da importância da profissão que a gente escolheu ter, que a gente escolheu carregar. Agora, o que a gente quer é dignidade. Eu acho que acima de tudo não é valorização que a gente quer respeito. E um salário desse, isso pra mim é o suprassumo do desrespeito na profissão. Não, e tem outro problema, né? Que ele fala realmente da exaustão profissional, que isso a gente sabe que está acontecendo, porque o profissional não sabe como ele vai voltar para casa, se ele vai se contaminar com Covid ou qualquer outra doença infecto-contagiosa. Inclusive a Camila, ela teve Covid e precisou de uma UTI. Ela ficou internada mais de uma semana. Um ex-colega de trabalho, que ele atua em Mogi das Cruzes, que ele precisou de ficar 30 dias entubado. Quase que ele não sai. Saiu faz 4 dias do hospital. Ele não está conseguindo andar, por causa do tempo que ele ficou acamado. E ele teve um lapso de memória durante 1 ou 2 semanas, se não me engano. E ganhou uma traqueostomia. E aí vocês acham que é brincadeira? Dá licença, né? E aí no final do vídeo, o governador ainda joga a responsabilidade para os profissionais da saúde para acabar com isso. Não, a responsabilidade é sua, é minha, é dela como população e não como profissionais da saúde. Não, e aí, aproveitando que você falou sobre a questão de estresse, a gente tá fadigado sim, a gente tá esgotado, a gente tá estafado, tanto por questão de trabalho excessivo, porque os nossos profissionais, a nossa equipe está defasada, e está defasada porque está se afastando pela doença, tá? A gente ainda tem a questão do medo, sem saber se essa guerra invisível, como o senhor mesmo relata, se a gente vai trazer isso para dentro de casa, se a gente vai perder um pai, uma mãe, um filho, né? Então a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não consegue ver isso. Não, a gente sabe, como enfermeira, que não é a única doença que mata, que não é o único problema que a gente enfrenta. Existe um monte de bactérias, de vírus, de doenças infecto-contagiosas. Só que o Covid, ele não tem um padrão. Cada vez que a gente pensa que ele se apresenta de uma forma, ele muda. Os estudos não são totalmente 100% para a gente falar, ok, conhecemos a doença de forma total, global. Não se conhece. E é por isso que cada hora uma informação ela muda. Porque se conhece cada vez mais a doença. Então tem um agravante, né? O vírus ele tá se modificando. E por quê? Porque ninguém está tomando cuidado. Ou melhor, ninguém não, que eu não posso generalizar. Exato. Mas uma parte significativa da população não está tomando cuidado. Ah, mas é a minoria. Mas essa minoria é significativa, porque essa minoria vai levar para outros, que vão levar para outros e para outros. E também assim, a contaminação, a gente sabe, que eu já escutei isso, de gente que nem me conhece e fala, mas você se contaminou porque não se cuidou. A gente se cuida, a gente usa, quem trabalha aí diz aí nos comentários, a gente usa face shield, a gente usa máscara N95, a gente usa um monte de coisa para se prevenir, para se proteger. Só que a quantidade de vírus que a gente está exposto diuturnamente é enorme. E aí você vem com um salário desse, a gente tem na mão somente a responsabilidade de uma vida, só isso. Tem outro agravante também. Durante os 11 anos que eu atuei na rede pública,
muitas vezes a gente fazia hora extra, e eu sei que isso está acontecendo porque eu tenho amigos da rede pública, a gente tinha que fazer hora extra porque precisava, e na hora que a gente quer tirar uma folga ninguém deixa, mesmo podendo, tendo funcionário suficiente. Então olha só o que a gente acaba se sujeitando para melhorar a saúde da população. E aí eu peço para vocês comentarem aí, quem é da área da saúde, coloquem aí nos comentários quantos profissionais vocês conhecem que adoeceram de Covid, que precisaram de UTI, que conseguiram sair da UTI e que não conseguiram, e que evoluíram a óbito. Quantos amigos vocês perderam nessa batalha? As pessoas ainda ficam confusas por culpa do governo ser confuso. Vamos para o último vídeo, esse é bem mais curtinho, mas eu acho que é o mais importante para a gente analisar. Nós precisamos agora, governador, o apoio dos conselhos de classe, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Fisioterapia, do COREME, do Conselho Regional de Enfermagem, para que nos ajude com voluntários. Nós precisamos ajuda, porque estamos em guerra. Precisamos de voluntários. Precisamos de ajuda porque estamos em guerra. Isso parece até piada, né? Acabei de falar o salário que ele ganha. Ele quer agora que o profissional vá lá e trabalhe de graça? Frente a tudo isso, que vocês que estão também na linha de frente, como eu tô, a gente conhece, a gente sabe, mais uma forma de desrespeito, né? Os políticos ganhando milhões, a população morrendo de fome, a grande maioria, que é comerciante que não pode abrir, porque uma hora abre, uma hora fecha, uma hora abre, uma hora fecha, e não pode nada, e não pode horário nenhum, não se tem um plano de ação conciso, coerente, né? E simplesmente brincam achando que a população é fantoche. Ainda vem essa de voluntariado. Eu entendo como voluntariado um trabalho gratuito. Deixa eu explicar uma coisa, secretário, você é médico, né? Então vamos lá. Vamos para a linha de frente gratuitamente também. Vamos encarar 36 horas trabalhadas, porque não são 12 não. A galera tá fazendo 24, 60. Sem descanso, sem dormir direito, sem comer direito, para poder dar conta do recado. Então assim, respeito, cara. Respeito com a nossa profissão. Vocês precisam da gente, ok, paguem. Porque a gente paga o que vocês recebem. E paguem bem, né? Porque... Vocês podem. Deixa eu deixar bem claro aqui. Teve muitos municípios, inclusive aqui em Santos, que pediu para as pessoas se inscreverem, os profissionais de saúde se inscreverem, só como autônomo, sem direito nenhum trabalhista, tá? Deixar isso bem claro. Se o Estado consegue sustentar um salário de 20 mil, sendo que líquido tá 11 mil, né? Fora os outros salários aí, né? Que só vocês têm. Desvio de verba também, né? Só vocês têm os outros salários, mas nenhum outro tem. E aí eu te falo mais uma coisa. O seu caso, tudo bem. Você é formado, você estudou, ok. Mas quantos políticos a gente tem sem estudo nenhum? E a gente rala para pagar a própria faculdade, para estudar, para gastar com um livro, para vir falar em voluntariado. Se arriscar a própria saúde dos entes queridos, como você mesmo expôs no primeiro corte que a gente fez, para quê? Vocês não valorizam o profissional, então aprenda a valorizar o profissional. Porque aí, quem sabe, a população também vai valorizar o profissional e vai escutar mais o profissional de saúde. E nós não queremos valorização em placa, em homenagem, em post. Nós queremos valorização salarial. Nós queremos as nossas 30 horas. Nós queremos dignidade e respeito para a nossa profissão. Porque eu duvido que algum hospital funcione sem a enfermagem, sem a fisioterapia, sem um fono. E 30 horas, né? Porque médico, fisioterapeuta... nutricionista... Até ciência social, eles ganharam o direito a 20 horas. Por que é só a enfermagem trabalhar 40, 44 horas? Então, acho que tudo isso precisa ser revisto. Bom, eu acho que falamos tudo o que precisava aqui. Se você concorda ou discorda, deixe nos comentários. Antes, não esqueça de se inscrever no canal. Dar um like aí pra gente, pra poder dar uma moral pro canal. E até o próximo vídeo. Um abraço, gente. E se cuidem. Usem máscara.